Ei pessoal, Patrícia aqui do site Astrolumine para a gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, né? O que ela nos reserva diante de tantas tensões, tantas situações novas que a gente está sendo colocado e sendo apresentado aí. Eu queria começar explicando para vocês uma coisa. Quando a gente fala dos planetas dentro da astrologia, não é na verdade que esses planetas eles têm culpa, né, de alguma coisa, entre aspas. É que a gente enxerga a astrologia como um grande relógio que marca horas, que marca momentos. Então a gente entende que certas situações no céu se refletem aqui na Terra. De forma que essas situações já aconteceram no passado. E diante de anotações e diante de coisas que foram vistas, a gente tem uma ideia do que pode vir a acontecer. Então, não é que é culpa de Saturno, é culpa de Mercúrio retrógrado, né? Todo mundo às vezes brinca com isso. Na verdade, não é isso. É um relógio que marca, são marcadores que a gente tem à nossa disposição e que ao a gente vislumbrar as posições no céu, a gente tem algumas perspectivas sobre o que pode vir a acontecer aqui na Terra. E é assim que a gente monta, e que eu também faço, sigo essa linha, as previsões astrológicas e que a gente consegue enxergar algumas coisas, tá bom? Diante disso, a gente tem uma semana que a gente começa com uma lua nova ainda no signo de Gêmeos e muitas coisas durante a semana ativam o signo de Aquário e também o signo de Capricórnio, né? Sendo que a gente ainda tem uma lua crescente aí na quarta-feira, no dia 1º, logo cedinho de manhã, com o Sol em Áries e a Lua em Câncer. Então, tá muito em voga a questão da comunicação, das notícias, porque a gente tem a Lua Nova iniciando a semana em Gêmeos, a gente tem a Vênus ingressando em Gêmeos, a gente tem muita informação em Aquário, Marte ingressando em Aquário, Marte fazendo conjunção em Saturno em Aquário, que também mexe com essa coisa da comunicação, mas dentro de uma coisa mais tecnológica, ou seja, são as mensagens de WhatsApp, as mídias, né, sociais e as notícias vias eletrônicos. Até as ligações de celular. Então, essa questão da comunicação é uma coisa que está muito em voga e a gente vai precisar tomar muito cuidado, porque a gente tem, vamos dizer assim, o regente da comunicação, né, que é o planeta que rege Gêmeos, que é Mercúrio, fazendo uma conjunção com Netuno no final, mais para o final da semana aí na sexta-feira. E trazendo uma certa confusão, né, notícias desencontradas, um fala uma coisa, outro fala outra. Então a gente precisa de muita atenção para essa questão da comunicação. Tá bom? Essa semana eu queria fazer esse adendo logo no começo para a gente poder ir direto para os outros assuntos depois. Então essa questão da comunicação, ter cuidado com o que a gente fala, ter cuidado com o que a gente dissemina e ter muita atenção com as notícias que se confundem muito e que podem vir a confundir a gente e atrapalhar nesse momento em que a gente está realmente, efetivamente meio perdido, tá bom? Então a gente começa a semana com essa lua nova em Gêmeos, no mesmo dia, que é na segunda-feira, que é hoje, quando eu tô gravando esse vídeo para vocês, o Marte ingressa em Aquário. O Marte, ele estava em Capricórnio, então em Capricórnio ele fica exaltado, ou seja, ele regeria assim, dentro da concepção dessa figura de Marte em Capricórnio, a obediência, né? O impulso obediente. É como se fosse um soldado obedecendo as leis de um general, que no caso aí seria Saturno, que é o regente de Capricórnio. E dentro dessa perspectiva, quando ele ingressa em Aquário, ele quer liberdade, né? Ele quer liberdade de ir e vir, ele quer liberdade dos seus instintos, dos seus impulsos e etc. Só que dentro de Aquário, ele aprende uma coisa muito importante, né? Isso é dentro de uma visão figurativa. Que a liberdade sem responsabilidade, ela pode levar à loucura, né? Levar a atos extremamente loucos, impensados e que causam destruição. Então, dentro dessa perspectiva, ele se libera um pouco ao entrar em Aquário, mas ele também tem, Aquário tem a regência de Saturno e a regência de Urano também, né? Então, são os dois pesos que a gente vai precisar pesar muito na balança essa semana diante das nossas próprias atitudes, né? É o eu de Marte contra o coletivo de Aquário. Como que a gente pode conciliar essas coisas, né? É a liberdade do movimento de Marte
em Aquário, mas dentro de uma regência de Saturno, de disciplina, né? Buscando essa liberdade com responsabilidade, sabendo o peso e o preço que essa liberdade tem pra gente. Então a gente pensar direitinho, será que vale a pena? Será que não vale? É interessante o eu estar sempre colocado diante da dimensão do todo, né, do outro, porque a gente está falando de um signo coletivo que é Aquário, mas a gente está falando de um planeta pessoal que é Marte. Então é muitas minhas atitudes pessoais, né, a minha autorresponsabilidade, o meu autocuidado, o que eu posso fazer. Definitivamente essa semana tem muitas conjunções, né? Tem 3 conjunções importantes. Então, dentro de conjunções, há muito paradoxo. Você pode tanto ir para o lado negro da força como ir para o lado da luz. Então, você vai ter que fazer certas escolhas importantes e decisivas, né? E as escolhas são excludentes, mas elas não necessariamente precisam ser limitantes. Se em vez do ou, você colocar o e usar a criatividade. Então, quando você tiver que decidir alguma coisa, ponderar direito para qual lado que você vai, o que você vai fazer, porque você será seu guia e você será responsável por suas atitudes. Isso também é Marte em Aquário. Então, ter muito cuidado com o que você faz, com o que você fala, porque ao influenciar outras pessoas, você pode ter a sua cota de responsabilidade ali. Óbvio que ninguém faz o que não quer, né? A não ser que tenha uma arma apontada na cabeça. Mas é importante a gente ver até que ponto a nossa influência pode atrapalhar ou ajudar o outro, né? Então, se num momento confuso, num momento tenso como esse, o ideal é que a gente sempre trabalhe no lado da luz, trazendo boas notícias, informações importantes, mas verdadeiras, e que tenham algum link dentro da realidade, né? E não simplesmente sair aí replicando notícias sem a gente ter certeza das coisas que a gente tá falando. Então, isso é muito importante essa semana, tá bom? No dia seguinte, no dia 31, na terça-feira, Marte faz conjunção com Saturno em Aquário, que é mais uma chamada dentro, é como se fosse uma dupla, né? Ele entra em Aquário, ele tem a regência de Saturno ali, Saturno está em Aquário e fala com ele, ó, calma aí, não é para sair também querendo liberdade a todo custo, né? Cuidado com essa rebeldia, porque dentro dessa conjunção você pode tanto escolher a estruturação das suas atitudes de maneira coletiva e consciente, mas também você pode escolher a rebeldia, a agressividade, a irritação, né? Tudo isso diante de uma contenção de uma situação limite, que você quer quebrar amarras, que você quer quebrar barreiras, que você quer se libertar de algum jeito, né? Então é uma semana que exigirá da gente muito autodisciplina também, porque quando a gente fala de Marte, a gente fala do eu, a gente fala das coisas que nós fazemos, né? E diante de um disciplinador aí, que é Saturno, que coloca os limites pra gente, para que a gente, na verdade, não dê um passo maior do que a perna, né? E dentro de Aquário, ele fala muito do coletivo, então não dê esse passo equivocado maior do que nossa perna dentro de uma perspectiva coletiva, para a gente poder pensar mais no todo do que no eu, tá? Então é isso aí que o Marte conjunto Saturno faz. Você tem 2 escolhas, é você quem vai escolher, tá? Não é ninguém mais. A gente tem na quarta-feira, dia 1º, uma lua crescente, em que um assunto muito interessante vem à luz pra gente, assim, que é o confronto entre Áries e Câncer, né? A lua tá lá em Câncer, é a mãe, é a família, é o convívio familiar, é a casa, e o Sol em Áries é o eu, né? O eu dentro dessa percepção, né? Dentro da minha pressa, das minhas conquistas e etc. E traz uma mensagem muito bonita no sentido de que a gente, dentro deste confinamento, dentro da própria família, do seio familiar, muitos pais começaram a conhecer melhor os seus filhos, os problemas que eles têm. Os filhos começam a entender mais os pais, porque o convívio tem que acontecer. Algumas coisas são descobertas, algumas coisas vêm à tona que precisavam acontecer para que você tivesse uma visão mais clara do que acontece na sua própria casa. E que antes, com essa ânsia da conquista, do trabalho, do chegar em casa muito tarde, do sair muito cedo e de não conviver com as pessoas da sua família, você agora está tendo essa chance de poder perceber tanto o lado negro da força como o lado luz das pessoas, né? A gente convive com elas e percebe os dois, porque nós todos temos luz e sombra. Então a gente fica mais consciente de conhecer melhor essas pessoas dentro de todas as suas perspectivas, boas e más, né? Pra gente poder saber até como a gente se coloca naquela situação.
diante daquela pessoa que nós estamos teoricamente descobrindo agora mais a fundo. Esse chamado também vai para uma expansão do eu interior, né? Porque o câncer é o interior da gente e o Áries é o eu. Então, dentro dessa lua crescente, ela pede para a gente poder crescer essa vertente dentro da gente, né? Dessa busca do eu interior, para a gente poder também, através desse convívio com a família, se conhecer melhor e saber melhor quem nós somos através das outras pessoas, tá bom? A gente ainda tem na sexta-feira a Vênus ingressando em Gêmeos, que traz muita comunicação, traz muita negociação. Nós vamos entrar numa época de negociação. A Vênus vai retrogradar em Gêmeos, a gente vai rever muitas negociações, a gente vai rever muitos relacionamentos, mas mais pra frente isso. Agora ela entra em Gêmeos e traz essa coisa da interatividade. Mesmo estando longe, os grupos sociais vão encontrar formas de se comunicarem de algum jeito, né? Para poder manter esse convívio social aí vivo de alguma forma, né? Porque a gente está tendo uma injeção de tecnologia. Então a gente encontra dentro dessa questão da Vênus, né, que quer trocas dentro de Gêmeos, quer conversa, quer bater papo, a gente pode reativar conversas com pessoas que a gente não falava há muito tempo, amigos do passado, ou até amigos do presente que a gente falava pouco, querer saber mais das pessoas. Isso vai ser muito bom para as questões afetivas e as questões de negócios também, porque haverá bastante negociação e negociações leves, positivas, as conversas ficam mais para cima, mais divertidas, e a gente segue nessa levada aí. A única questão é que no mesmo dia Mercúrio faz conjunção com Netuno, e como eu falei no início do vídeo, isso traz muita confusão na interação das pessoas, né, na comunicação. Então cuidado com fake news, com fofoca, com a pressa de ser o primeiro a dar a informação, porque Mercúrio é aquele que tem asas nos pés, é Hermes. Então tem que ter muito cuidado com isso, de eu querer passar aquele vídeo primeiro, nem ver nem assistir o vídeo, mas já querer passar para frente. Então muita atenção, porque dentro dessa Vênus ingressando em Gêmeos, né, que pede essa interação mais assídua, né, mais intensa, a gente não se atropele e acabe passando notícias que, em vez de informar mais, elas acabam confundindo mais, tá bom? Essa união Mercúrio-Netuno também traz uma outra coisa muito bonita, que é a abertura das energias sutis. A gente pode acessar com orações, com meditação. Então vamos tentar, dentro dessa conjunção, fazer a escolha positiva, né? Em vez de fazer vamos dizer assim, inflacionar as fake news ou querer passar a notícia em primeira mão, quem sabe a gente não pode se unir numa corrente de meditação e de oração pela cura do nosso mundo, pela cura das pessoas e se compadecer um pouco sobre essa situação. A coisa mais importante que vai acontecer essa semana, que vai reverberar para a semana que vem, é a Vênus fazendo um trígono com Saturno no mesmo dia que Júpiter faz uma conjunção com Plutão. Tá? Essa conjunção com Plutão de Júpiter é muito importante, apesar da Vênus trazer aí, junto com uma estruturação dos movimentos cooperativos e fraternos, né, dentro até da internet, porque são dois signos de ar que estão conversando, Gêmeos e Aquário, os passinhos de formiguinha vão começar a aparecer e as pessoas vão começar a mostrar que dentro de uma união interativa, até usando a própria internet, a gente pode fazer um mundo diferente. Além disso, a gente tem o aspecto mais importante da semana, e durante muito tempo eu fiquei pensando sobre esse aspecto, e é Júpiter fazendo uma conjunção com Plutão. Júpiter é aquele que, quando acessa, que ele ativa um planeta, ele bota uma lente de aumento sobre aquilo e traz uma consciência sobre aquela situação. E Plutão é aquele que traz o que está sujo para cima. Então, o Plutão é a escuridão e o Júpiter é a luz. Então é muito daquilo que a gente tem que aprender, que eu falei em outros vídeos, às vezes através da consequência, né? Se a gente não aprendeu através da consciência, aprender através da consequência. Então, que a luz de Júpiter aí brilhe diante das nossas transformações de que Plutão vai trazer pra gente, através de uma consciência plena e objetiva, pra gente trocar essa pele, crescer, expandir e ser cada dia melhor e poder transformar esse mundo melhor para nós e em nós também, né? Como que a gente pode, através de nós mesmos, melhorar o mundo todo. Esse aspecto é muito importante, eu vou falar mais sobre ele na semana que vem, porque acontece no final de semana. Mas é isso aí, pessoal, uma semana de transformação para todo mundo, em que às vezes a precipitação da escuridão é que traz a luz, tá bom? Um beijo para todos, boa semana e muita positividade. Tchau, tchau.